essa. O Joinville parece que estava precisando de um triunfo dessa magnitude, sofrido até para o torcedor também poder se empolgar, e isso emociona. Eu queria que comentasse esse sentimento que esse triunfo de virada no fim provoca e a perspectiva de sair, enfim, da zona de rebaixamento. É verdade. E a gente conversou muito na concentração, na preleção, sobre jogar a Série A. E, independentemente do local, você pode sair atrás do teu adversário, que é o mesmo objetivo seu. Você não pode se entregar se você sair atrás. Tem que lutar pelo teu objetivo até quando o juiz terminar o jogo. E foi o que aconteceu. Eu acho que é lógico que depois do gol teve aquele balde de água fria até na própria torcida, mas depois eles mesmos já conseguiram retomar, a retomada do jogo, trabalhar em velocidade, que é o nosso forte. Tanto que os 2 gols saíram com a participação dos 2 laterais, o Mário fazendo o gol e o Diego servindo, e se eu não me engano 45, não sei qual foi o tempo, 45, então o sprint que ele deu ali, assim, é tudo que a gente estava pedindo. Então mostra que a equipe, eles têm que acreditar que estão preparados para isso, para esse tipo de jogo que foi, jogar contra uma grande equipe que teve a paciência de trabalhar a bola, esperar as oportunidades acontecerem, e a gente não sair daquilo que a gente sabe que a gente pode fazer. Acho que isso é muito importante. A gente trabalhar dentro das nossas limitações, cada um no seu máximo. Eu acho que isso é que vai fazer a diferença para a gente. A gente saber a nossa condição, a condição do adversário, mas nunca se entregar. Acho que foi uma vitória bacana, muito boa para todos nós, Todos. Acho que, como você falou, é emocionante, a própria torcida, da forma como foi até depois do segundo gol, mas o que fica muito mais bacana, e eu fico olhando, é a participação de todos eles, sabe, do grupo, do meu grupo de trabalho, aqui dentro do vestiário antes do jogo, aqueles que vão comigo para o banco, aqueles que entram. Então, assim, o prazer de conviver, prazer da convivência, e eles torcendo um para o outro. Eu acho que isso aqui é bacana, contagia e nos faz acreditar que a gente tem condições de voos maiores, sempre com os pés no chão e, como eu já falei, o espírito de equipe prevalecendo. Aquele time solidário, eu acho que o segundo gol foi muito bacana e mostrou a solidariedade do grupo. O Diego entrou, podia ter chutado no gol, o goleiro saiu nele, serviu, e o Bueno fazendo a sua estreia, fazendo o seu gol, mostrando que é um atleta que vai nos ajudar muito, como todos eles vão. Até falando justamente dessa jogada, do Ricardo Bueno entrando ali como opção no meio, a partir da sua entrada o Joinville adiantou um pouco mais, e conseguiu chegar mais com velocidade. Essa referência de ter um jogador na área que também, além de área, é um jogador de velocidade, é que faz a diferença, é um novo jeito para surpreender o adversário? É importante, como foi a forma, até porque o Fluminense marcou muito bem as nossas investidas pelos lados do campo no primeiro tempo, e a gente estava com dificuldade, o Marcelo girando, mas não estava conseguindo o espaço de finalização. Então a gente esperou, deu, se não me engano, 5 minutos no segundo tempo. A gente falou com eles no intervalo, deu uns 5 minutos para ver se encaixar, aí não encaixou, aí a gente optou pela mudança, trouxemos o Naldo um pouquinho para trás, trouxemos o Marcelinho para articular e botamos o Bueno na sua função ali, que a gente sabe que a qualidade é indiscutível, jogando com 2 lados abertos. Então acho que foi isso aí. A gente começou a ter a chegada mais contundente, com aquela referência que a gente tanto fala, e para nossa felicidade os 2 que trabalham dessa forma dentro do grupo estão começando a ficar dentro do padrão que a gente quer. Isso aí acho que a gente só vai ganhando, só vai somando. Ele e o próprio Kemp já estavam hoje à disposição. A gente optou pelo Bueno e, graças a Deus, fomos felizes, todos nós, que definiu a partida, mas a participação deles de todo o grupo aí, foi fundamental.
Paulo, boa noite. Boa noite. Eu queria que você me explicasse 2 casos. O primeiro é mais rápido. Por que essa inversão? Agora o Anselmo ficando um pouco mais e o Naldo saindo mais para o jogo? E segundo, em pouco menos de 72 horas, eu estava aqui e te fiz a pergunta se a derrota para o Atlético Paranaense não ia influenciar na motivação. Eu queria que você comentasse como que foram esses 2 dias, porque você disse que ia ter que ser muito na base da conversa e a gente percebe, como você citou agora há pouco, que o clima no Joinville segue em alto astral. A gente tem o prazer de conviver junto, né? Quando eu digo a gente é porque vocês estão no nosso dia a dia e vocês podem falar melhor do que eu, até porque eu não tenho nem um mês aqui que eu estou. Vou completar um mês essa semana. E um ambiente de trabalho está muito bom. A energia que está ali dentro do grupo é muito boa. Isso facilita. Né? Mesmo depois de um resultado ruim, né, a qual a gente lutou, mas não conseguiu. O adversário foi superior, foi melhor, aproveitou as conclusões. A gente sentou, conversou bastante na sexta, no sábado, na sexta com todo o grupo, né, nosso grupo de trabalho, no sábado já com aqueles que já estavam concentrados, ontem à noite, e hoje, né, durante a preleção. Então a gente sentia que a resposta deles estava muito positiva e que dava para a gente um alento grande, já que também, já que praticamente os 4 de trás, eles jogaram, os 5, né, contando com a Genoa e nossa primeira linha de 4, eles jogaram o tempo inteiro contra o Atlético. E o time do Atlético, como a gente falou, o time do Atlético é uma intensidade muito alta. Então ia ser difícil a gente conseguir repetir. Então o meu medo era esse, de a gente ter qualquer tipo de problema. Mas graças a Deus o time está muito bem trabalhado. A parte física, aí, a parte de fisiologia, o grupo, né, como eu já falei, da comissão técnica, um trabalho intenso, muito capacitado, que está dando esse suporte para a gente. Quanto ao posicionamento do Anselmo, antes da gente mudar, a gente conversa e vê os números. Se eu não me engano, o Anselmo é o 2º ou 3º maior ladrão de bola no Campeonato Brasileiro, né? E se você pegar em valência física de transição, o Naldo é um homem mais rápido do que o Anselmo. Então a gente inverteu o posicionamento, botou aonde um era melhor, aonde tinha que roubar a bola, né, que é principalmente dos articuladores do adversário, e o outro para roubar e sair e ter essa transição, como o Naldo e o Cadu fazem isso muito bem. Então eu acho que vai muito mais da parte deles, né? A gente passa alguns dados para eles reais e eles estão demonstrando em campo. Acho que o time encaixou, deu liga, e eu espero que continue assim. Ô PC, boa noite, parabéns pela vitória. Mesmo assim, a gente, claro, parece que não quer valorizar a vitória, mas parece que o Joinville ficou muito mais tranquilo quando levou o gol e foi buscar essa reação do que antes. O Joinville parecia muito erro de passe na hora de finalizar aquela jogada, não tendo a tranquilidade para realmente dar aquele último passe. É algo também que, às vezes, talvez o psicológico, não só o treinamento, que às vezes não tem, né? Vai ter que buscar isso, né? Porque dentro do jogo o Joinville vai ter que acertar o máximo possível. Claro. Com certeza. E no momento em que parecia que o próprio clima dentro do estádio era totalmente negativo contra a gente, porque a gente ficou inferiorizado no placar. E aí a gente mostra um poder de reação, né? Então praticamente o time reagiu acho que 15 minutos, né? Então esperou para reagir. Não pode, tem que, eu falo para ele, tomar as ações, se precaver, claro, procurar anular o adversário, claro. Agora com a bola no pé tem que ter imposição, tem que saber jogar, tem que tomar as rédeas do jogo, procurar trabalhar bem essa bola, ficar o máximo possível com essa bola no pé. Se não der tempo dessa transição rápida, que fique com a bola no pé. E nós erramos bastante, mesmo erramos. Muitos que a gente conhece bem aqui ficaram muito abaixo do que a gente sabe que pode render, né? Mas o que eu digo assim, aí acho que prevaleceu aí o espírito, mesmo com o Fluminense ganhando de 1-0, a gente com algumas deficiências, o espírito foi outro após o gol, né? Então mostra que a gente pode melhorar ainda mais, né, e conseguir resultados melhores sem tanto sofrimento. PC, para não dizer que tudo são flores, a gente tem que falar dos aspectos negativos do jogo também. Foi o 3º jogo seguido que o Joinville tomou gol na cobrança de escanteio, né? O Eraso do Grêmio, o Douglas Coutinho no meio de semana. Isso. E agora o Cícero. É uma questão de posicionamento, é falta de atenção. Como você pretende corrigir isso nessa semana? Trabalhando muito, verdade.
Quando a bola entrou ali, e a gente havia... Ontem a gente trabalhou muito essa bola, porque a gente sabia que o Fluminense usa muito bem essa bola parada. E os atletas que a gente... Principalmente o Cícero era um homem de preocupação. E, infelizmente apareceu livre ali e fez o gol. É o que eu digo, a gente vai corrigir, mas é melhor corrigir ganhando, né? Do que a gente corrigir perdendo. Então eles já sabem, a gente já conversou, teve uma primeira conversa ali, a gente está ajeitando um posicionamento para que isso aí se resolva. Pensei ainda sobre algumas alterações, eu vou destacar o Marion, até porque a torcida começou a pegar um pouco no pé dele ali, porque me parecia na tua leitura de tentar fazer ele ser o objetivo que ele é. Coisa que o Silvinho fez, coisa que o Edgar fez desde o começo, só que ele não fez essa função. Por que será que às vezes o jogador não consegue de repente fazer a função delegada? Eu coloquei ele para ser mais um agudo, né? Por trás dos 3 que estavam enfiados e trabalhar essa bola, mas ele não estava conseguindo se livrar, como ele tem essa facilidade, é um jogador leve, um jogador que tem uma mobilidade grande, não estava conseguindo se livrar da marcação. Aí começou a trabalhar essa bola muito para trás. E aí o torcedor não quer, ainda mais o torcedor quer que o time jogue para frente. Normal, isso é normal. Como eu falei, não adianta o torcedor vaiar, você se inibir. Eu acho que quando vem a vaia, você tem que se estimular, né, para mostrar que você pode. E foi fundamental no segundo gol, quando ele se aproximou, né, e fez praticamente a ligação, que colocou o Diego em condição de servir o Bueno. Foi ele que fez. Então, assim, tem que levantar sempre. Errar, nós vamos errar. Todos nós vamos errar. Eu vou errar. Todos nós vamos errar. Mas a gente errar, procurar tentando acertar, né? E eu acho que a gente está buscando. É um jogador que a gente está mudando um pouco a característica em função do grupo, né? A gente buscando alternativas dentro do próprio grupo para que a gente possa estar coberto em todas as posições. PC, queria que eu falasse sobre o Mário Sérgio, na atuação de hoje, talvez acho que a mais sólida sobre o teu comando, e era um jogador que, quando tu chegou, tu estava jogando com o Arnaldo, que ele vinha o Arnaldo tinha uma situação, uma história diferente contigo, e aí tu foi conhecer o Mário Sérgio, foi colocar ele no lateral direito, e eu acho que hoje ele fez a melhor partida. São 2 jogadores com uma valência física iguais, né, de velocidade. Só que o Mário tem uma facilidade de marcação melhor do que o Anselmo, do que o Arnaldo. O Arnaldo, ele gosta de atacar mais. E como a gente joga com 3 atacantes, eu acho que a primeira linha de 4 é a linha de marcação. Então a gente optou de um atleta que marque mais. E outro, o Mário já conhece, né, bem aqui, já está adaptado e estava machucado quando eu cheguei. Quando ele se recuperou, ele entrou e fez. É o que eu falo, se tiver o espaço para agredir o adversário, pode sair. Mas a principal função dele é marcar, né? Já que a gente tem um homem de beirada na frente dele. Se der para sair alternado, ótimo. Se não der, porque está tendo um agudo nas suas costas, a principal função dele é marcar. E ele conseguiu fazer bem as 2 funções. PC, já projetando os teus próximos 2 duelos, claro, você vai ter 3 dias ainda para trabalhar essa semana para o jogo contra o Atlético Paranaense, mas já tem em mente se vai reutilizar novamente os jogadores reservas, um time misto? Não, é o que eu estou dizendo. Você vê 2 jogos desgastantes, se a gente olhar a sequência dos outros times, eu vou citar, o Santos perdeu o jogador com um jogo no meio da semana, o Corinthians perdeu o jogador, enfim, vários. O Figueirense, se eu não me engano, ontem perdeu um jogador no meio da partida. O Fluminense perdeu. Então, assim, é desgastante. Então, assim, as pessoas falam assim, o PC, eu vou procurar, eu quero ganhar sempre. Só que não adianta eu botar a mesma equipe. Ela vai sentir, porque daqui a pouco a Sul-Americana vai dar uma parada, vai entrar o brasileiro, se eu não me engano, até dia 20 de setembro nós temos jogos. É humanamente impossível os atletas aguentarem. Humanamente. Então a gente vai dar um repouso necessário e fazer aquilo para o Joinville entrar forte também contra o Atlético Paranaense. Para entrar forte, a gente tem que escolher aqueles que estão em melhores condições. Valeu. Falou, rapaziada. Um abraço.